um nascimento especial, algo sobrenatural. Como pôde ser assim? Deus veio do céu pra mim, sua glória então deixou, como o homem se tornou. Cantem glórias ao Senhor, nasceu o Salvador. Jesus nasceu, aleluia, é Natal. A maravilha aconteceu numa noite sem igual. Hosana nas alturas, o milagre aconteceu. O céu se uniu à terra quando o Salvador nasceu. Olá, boa noite, Feliz Natal. Boa noite, famílias de Deus. Feliz Natal para todas as famílias, situadas em toda a face da terra. Estou entrando aqui para deixar um salmo abençoado, Salmo 95, para as famílias meditar e ver o que fala sobre nosso Senhor e Salvador Jesus. O Salmo 95, a gente vê que é um salmo que diz: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. O Natal deve ser um momento de gratidão pela vinda de Jesus Cristo ao mundo, que viveu, morreu e ressuscitou para salvar os que acreditam. Amém? Eu já estou passando aqui para o meu esposo, dar uma palavrinha sobre o Natal. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um motivo muito bom falar sobre o Natal, porque o Natal tem um significado muito bonito e bom para aqueles que creem, né? O Natal representa Jesus, e Jesus, ele representa a vida, ele representa a paz, ele representa o amor, ele representa as coisas boas que a pessoa pode alcançar. Só que muitos estão rejeitando, né, caminhando para o outro lado, a qual não oferece nada, somente dores e tribulações. Porque hoje, como representa o início do nascimento de Cristo, muitos poderiam estar se preparando, procurar ir na casa do Senhor, ouvir a palavra, né, aprender mais de Deus sobre o Natal, né, porque para muitas pessoas o Natal é simplesmente ir ali no mercado, comprar um ovo de Páscoa e ali fazer uma festividade, né, oferecer a bebida, né, comida. E o Natal é diferente, não é isso. O Natal representa vida, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que vem a mim, ele terá paz e terá vida, né? Verdade. Eu falo, meus irmãos, de maneira simples, porque essas coisas é coisa para a gente falar de maneira simples, para a gente entender, quem quer entender, né? Amém. Então o Natal para mim ele representa isso, é a paz, é a vida, é a alegria, é a comunhão entre família, porque também a família é uma coisa importante, é um projeto de Deus, né? E quem entende o que é família sabe o que é o Natal, que representa Deus. Amém? No Natal é o tempo das famílias se reunir para comemorar esse nascimento tão importante, que é a luz que brilha entre as famílias, onde está ali a paz, felicidade e a união de todos, onde a palavra de Deus diz que é bom que os irmãos vivem em união. Então, no Natal é o melhor momento para se reunir e se unir as famílias. Amém? Como eu falei, o Natal é paz, é vida, é alegria, e é um momento da gente se reunir em família no Natal para comemorar a ceia, né, que é o nascimento de Cristo, quer dizer, é uma ceia em família, sabe? Então isso é muito bom, só que as pessoas hoje querem comemorar esse momento, essa coisa, às vezes em lugar errado, lugar onde oferece o banquete, que tem a bebida, tem outras coisas lá também, e isso termina trazendo tristeza para as pessoas que não têm o conhecimento da leitura da palavra, sabe?
É uma maneira simples de falar, mas eu não vou procurar desvio, mas eu vou falando direto as coisas do Natal. É verdade. E a gente com a verdade passa em todo lugar e temos que falar realmente a verdade, porque o Senhor se agrada, porque fomos empenhados para falar essa verdade, que é o amor a Jesus, que Ele morreu por amor a nós. Temos que ter muito amor por Jesus também, para que nós venha sentir bem, porque não existe felicidade sem Jesus. E quando nós levamos essa verdade, como meu esposo está falando, o Senhor se agrada e a gente se alegra com o Senhor, porque Ele também derrama sobre nós a alegria, a paz e vivemos alegre dessa maneira com o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Amém. Eu também queria fazer uma pergunta, né? Uma colocação, na verdade. Por exemplo, já que estamos falando de Natal, né? Quando Jesus nasceu, teve os 3 reis magos que deram presentes para Jesus, presentearam Jesus, né? E quantas pessoas na data de todo ano de dezembro, eles falam assim, quer ter 13º, quer ter a carteira cheia, quer ter abundância em casa, mas passa ano, vai ano e passa ano, mas a pessoa não lembra de presentear o aniversariante, que é Jesus. Aí as pessoas ainda falam assim, mas o que eu vou dar para Deus, né? Mas e a obediência, né? Que é o que o senhor tá falando aí, pai. A obediência é importante, eu acho que é algo que é o que Deus pede, né? É o que Deus ordena do ser humano, é a obediência, desde o princípio, né? É porque a Bíblia é clara quando ela fala, ela traz a respeito de Jesus. Lá em João 3,16 está falando que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, aquele que crê em Jesus, ele tem vida. Por isso que eu falei que Natal ele representa vida, ele representa paz, ele representa tudo de bom, sabe? Então, só que as pessoas elas estão hoje iludidas que é dinheiro, é tudo, mas a maior riqueza a qual o homem pode alcançar e deixar coisas boas para os seus familiares é a palavra do Senhor. Não tem outra maneira. Ele pode deixar dinheiro, rio de dinheiro, né? Mas ele não vai deixar o melhor para o filho. Tanto é que a gente tem falado a respeito de muitas coisas, a respeito de família. Eu vou sair um pouquinho aqui do Natal, vou entrar na família, né? Que Deus criou o homem para uma tarefa e a mulher para cumprir outra missão. Só que a mulher está entrando na parte que não tem nada a ver com ela, que é a missão do homem, e o homem está se fugindo do compromisso dele. E o que a gente está vendo hoje? Contenda. E aí não está tendo paz, não está tendo alegria. Quando eu falei João 3,16, que Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também está falando que aquele que não crê no unigênito Filho de Deus, ele já é condenado. É verdade. Já é condenado. Então quer dizer, há uma diferença entre a pessoa crer e não crer. Quer dizer, eu prefiro aderir o lado mais correto, que é a verdade, a salvação, a paz, a alegria, a vida, né? Em família, porque a família foi um projeto, ele veio pela família para salvar vida, né? É verdade. Mas mãe, pai, assim, sabe o que eu acho mais interessante? É que aqueles reis, eles já estavam em busca de Jesus, eles já estavam na espera do nascimento dele, né? E eu acho que às vezes falta isso, né? Buscar a presença de Deus na vida. Aquele povo, aqueles 3 reis, eles viveram, você vê, eles conversam de um para outro na coisa, eles falam que estavam sempre esperando esse momento. Quer dizer, eles estavam em vigília, como uma pessoa está vigiando. Eles estavam procurando, eles estavam buscando. Sabe? Eles diziam, não, essa profecia existe e nós vamos correr atrás. Só que hoje as pessoas, a Bíblia ela tá falando sobre as profecias, e quanto mais a Bíblia relata a verdade, mais o povo se afasta da verdade e corre para o engano, a mentira. Ou seja, para os seus prazeres.
eles não estão temendo a verdade. Aqueles reis, eles não só temeram, mas eles queriam também contemplar a face do rei Jesus. Eu acho também interessante que eles, de certa forma, preservaram a vida de Jesus, né? Tiveram cuidado, né, de não contar. De não contar. Verdade. Porque já tinha muitos procurando destruir, matar Jesus. E eu acho que esse mesmo princípio tem que haver na vida das pessoas, de preservar a integridade de Jesus. E como é que a pessoa faz isso? Se preservando, né? Porque a Bíblia fala que o corpo é templo do Espírito Santo, né? Verdade. Então, quando a pessoa ali se põe uma mancha ou uma mácula, comete algum pecado ali, ela tá deixando de preservar a integridade de Jesus, né? Com certeza. Verdade. Isso é a realidade, porque hoje a gente vê muitas pessoas até dizem, eu sou cristão, mas você olha, você não vê exemplo de cristão nas pessoas. A gente olha para a pessoa, você não vê um caráter, você não vê nada de cristão, de Jesus na vida dessas pessoas. Mas ele jura que serve a Deus. Agora eu me pergunto, às vezes eu tenho perguntado, que Deus é esse? Porque Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ele está relatando essas coisas. E muitas vezes, muitos seguidores, hoje, no dia de hoje, não tem esse caráter de Jesus. Para a gente ver e dizer assim, é uma pessoa de Deus. Interessante aí que o senhor estava falando aí do papel do homem e da mulher, né, mãe? Até a senhora ia ler um versículo, né, aí em Romanos, a senhora acha aí pra gente, mãe, pra senhora ler aí pra gente entender melhor como é aí o papel do homem, da mulher, e fala sobre isso também, né, pai, sobre essa questão aí de integridade, né, de responsabilidade, de comprometimento, né, Isso. de compromisso. É verdade, mas essas pessoas precisa primeiro compreender que tem que viver na ética de Jesus, para que eles venham alcançar essa vida com propósito em Cristo Jesus. Antes dela entrar na leitura, eu gostaria de lembrar uma coisa aqui bem clara. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo, sempre eu falo isso, hoje nós estamos vivendo um mundo de pessoas modernas. É verdade. Mudou, as coisas mudou. Os pais não estão ligando mais para os filhos, estão correndo muito mais para o lado financeiro. Por isso, não existe mais essa família como Jesus fala na palavra lá. Ou seja, aquela família que o homem é responsável pelo sua responsabilidade, sua missão, e a mulher também assume sua missão. Por que hoje a gente está vendo muitos filhos perdidos? Porque não só o pai está fora de casa, mas a mãe também estão fora de casa. Ah, mas aí diz assim, mas eu deixei fulano cuidando, eu pago uma pessoa para cuidar. Só que a pessoa está ali para ensinar só o básico. Ele não está ali para educar os filhos desta pessoa, desse casal. Quem educa é a mãe dentro de casa. A mãe fora de casa, ela nunca vai ter filho educado. Quando ela vem se espantar, o filho já está em caminhos diferentes que não devia. Aí começa uma confusão e tem até uma separação, porque aí vão jogar a culpa de a mãe joga no pai e o pai joga na mãe. Termina se separando por conta desse ato que não vigiaram. É verdade. Amém. Então nós vamos estar lendo aqui em Romanos 7, onde faz a ilustração de um casamento. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala o que sabe a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Aleluia, só um pouquinho aí. Amém, Jesus. Isso aqui é importante a gente perceber. A mulher, ela ficou livre da lei do homem, certo? Ela ficou livre, mas ela não ficou livre da lei de Deus. Verdade. A lei de Deus está sobre ela. Verdade. Continua com o mesmo mandamento de Deus. Quer dizer, aí tem pessoas que às vezes o marido morre, aí diz assim, meu marido morreu, agora estou livre. Não, mas não é assim. Perante Deus e a consideração que a pessoa tem pelo marido, diz que ama o marido. Mas que amor é esse? Que bem o cabra não morre, a mulher já arruma o marido. Isso não dá para explicar, para entender. Quer dizer, ela já saiu de uma ordenança de Deus divina. Quer dizer, ela passou a viver a vida que ela queria, uma vida que ela sentiu vontade. Aí diz assim, mas eu estou livre agora. Não está livre. Perante a palavra, o casamento ele é único.
Ô pai, mas assim, eu vejo que é tipo como se fosse uma quebra de aliança. E repara que uma aliança ela não tem fim, né? Tem não. Você olha numa aliança, você não vê, ó. Você não vê o fim dela, Ela não quebra. sabe? É que tá aí, ó. É uma aliança, mas você não vê onde ela começou aqui. Ela é bem trabalhada, você não vê o Não, fim outra dela. coisa que eu também acho muito cabuloso é que muitas vezes a pessoa quer casar com aliança de ouro, de ouro, ouro amarelo, ouro puro ouro mesmo, né? Do melhor. Mas às vezes não valoriza o casamento tanto, Não, né? joga a aliança fora. Porque Sim, o casamento é uma responsabilidade, né? É renúncia. Verdade. A mulher tem que saber qual é o papel dela, o homem tem que saber e tem que assumir a responsabilidade, porque é um compromisso sem volta, né, pai? porque o casamento hoje, ele nem mesmo existe. Difícil você ver uma pessoa casada hoje. Uhum. Mas é junto, pessoas às vezes até de idades avançadas, você procura, quanto tempo você tem de casado? Não, eu moro junto há tantos anos. Quer dizer, aí eu pergunto assim, como é que vai ser? Não, e Não é? muitos ainda têm aliança, né? Tem aliança. Fala assim que mora junto, mas tem a aliança. Mas que compromisso é esse que nem assumiu a responsabilidade? Pois é. E não quer. Verdade. Quando se fala de um compromisso, ninguém quer assumir seu compromisso. O seu compromisso. Por quê? O compromisso. O compromisso é uma coisa mais séria. Quando eu tomo a filha de um cidadão como esposa, a primeira coisa que eu tenho que cuidar dela é levar ela perante um juiz, ou um sacerdote, um pastor, um padre, sei lá, sabe? E realizar o ato do matrimônio, sabe? Em concordância à família, porque quando isso acontece, o casal de ambas as partes também se torna um só, sabe? Quer dizer, tanto a família do rapaz como a família da moça se torna uma só família, sabe? Então, mas hoje é o seguinte, as famílias já estão entrando numa relação dividida. Muitos entram com divisão de bem, outros já entram com interesse de adquirir alguma coisa no casamento. Isso é verdade. Sabe? Não entra pelo amor. O amor, quem é o amor? Se não existe amor, não existe Deus no meio da família. Quer dizer, só interesse. E o interesse acaba desmoronando essa família, destruindo aquilo que ele achava que era um benefício, era bom, se torna um grande mal na vida dessas famílias, de filho e tudo. E no meio dessa turbulência toda fica um mau exemplo para os filhos, né? E aí eles começam a achar que isso é normal, É né? normal. Que é natural. E aí eles crescem para se relacionar, mas sem comprometimento. Não tem comprometimento. Quer dizer, hoje você está vendo hoje, o que acontece? As relações de hoje. Como eu sempre falo, hoje você está vendo criança com 10 anos já sendo pai, carregando filho nos braços. Tanto menino como menina. E os pais ainda ficam bem empolgados. Muitos dizem assim, meu filho é macho, já tem filho. Né? Mas aí, qual é como que diz? Qual que é o entendimento desse pai? Que não tem experiência, não sabe o significado. Qual que é? Tá sendo irracional, né? Foi irracional. Tanto e mais irracional são os pais que permitem uma bagunça dessa. Que é uma irresponsabilidade, né? Porque eu não entendo um casamento errado desse jeito. Menino sendo pai de menino. Perante os pais, coisa é normal e bonito. Mas para mim não. Para Deus, a palavra não vai concordar com isso. A palavra é contra. Então a gente vê aí nesse caso, é uma instituição sem edificação, uma aliança forjada de maneira errada, e aí não tem edificação na família por conta disso, porque de qualquer forma vai desmoronar, porque nem de um lado e nem do outro tem entendimento dentro do casamento. É algo facilmente quebrável, né, mãe? E o inimigo entra com tudo, porque está com a porta aberta e com a legalidade para ele trabalhar e desmanchar a família ali. O que eu acho é o seguinte, é que os pais deveriam olhar para os filhos como uma autoridade, em vez de deixar os filhos gritar, eles dominar os filhos, porque Deus constituiu o homem cabeça para dominar a família. Por exemplo, um homem que não domina a família,
ele não tem responsabilidade nenhuma. Porque uma família bem cuidada, bem orientada, é uma família estabilizada. Mas uma família forjada de qualquer jeito, como nós estamos falando, é uma família igual um menino se torna pai, uma menina se torna mãe. Agora eu pergunto, que eficácia é essa? Qual é a intenção desses pais? O que a gente está vendo, quando vem a alcançar a maturidade, já é uma senhora já com 4, 5 filhos, sabe? E aí bagunçou a vida todinha, não aproveitou nada da vida e não tem mais nem o que falar, já está uma pessoa sofrida no caminho sem experiência, você está entendendo? E aí fica uma pessoa que não sabe orientar os filhos. E os pais dessas crianças que permitem isso, eles são muito mais meninos do que esses meninos. Bom, mas agora eles deu essa oportunidade que os filhos não podem se casar até 16 anos, até 15 anos mais ou menos, mas ele deu a liberdade que eles podem se juntar dentro da casa dos pais, porque ele diz assim, melhor estar aqui na presença dos pais, que a gente está vendo o que estão fazendo, quer dizer, uma conformidade nos pais, de aceitar esse grande erro nos filhos, e aí fica ali ajudando a segurar uma coisa errada, que vai prejudicar a vida dos pais e a vida dos filhos e da descendência toda. Aí eu pergunto, qual que é o entendimento desse povo da palavra? Nenhum, né, pai? Eles não têm, né? Não tem entendimento. Quer dizer, porque aí eu acho que era hora de entrar aquela parte que o senhor falou aí do cabeça, né? Ter a voz, né? a voz superior, porque no nosso tempo existia isso. Os pais diziam assim, o cara dizia, eu estou querendo namorar a moça. O próprio pai do rapaz já olhava para ele e dizia assim, o que você tem hoje para oferecer a filha de um cidadão? Me diz, você já tem uma roça? Porque eu vou falar de roça, eu gosto de falar lá da roça, porque foi onde eu me criei. Eu fui criado na roça, nasci na roça, criei na roça. Então, quando o cara partia para esse rumo, o pai já dizia assim, você tem uma roça? Você já tem uma casa para botar a filha do cidadão? O que você tem para oferecer a filha alheia? Então, o pai mesmo botava limite. O cara queria casar, pois ele ia ter que se esforçar, ter uma casa para botar a filha do cidadão, e tinha que ter o mantimento para manter aquela senhora, para poder também ela ter condição de educar os filhos que viria. Porque hoje, o grande problema hoje é que não tem quem educa os filhos. Os filhos estão sendo criados no meio da rua, levado como água, como pau dentro d'água. Você vê quando vem uma enchente dentro de um rio, vem tudo, vem folha seca, gaia de pau, vem cobra, vem todo o bicho junto. Os filhos estão sendo desse jeito. Está sendo levado, né? Levado. Por tudo que joga para eles, eles aceitam. Eles aceitam. É assim que está acontecendo hoje. Então, estão pegando, levando para casa, e muitos pais, por não ter um pulso firme, acabam cedendo às vontades e os caprichos dos filhos. Hoje eu não falo nem mesmo do pulso. Eu falo do conhecimento da palavra de Deus. Porque o pai que tem conhecimento da palavra, ele jamais permite uma coisa dessa. Quer dizer, por isso é que a Bíblia diz que nós temos que educar a criança enquanto pequeno. Porque educar em quê? Nos caminhos do Senhor, na palavra. Ensinar o caminho de Deus. Que é para a criança crescer sabendo que existe um Criador. E sem Ele nós não podemos ir para fazer nada, nem ir para lugar nenhum. Temos que temer a Deus. Mas o pai tem que ensinar o filho. Vamos ver a palavra que diz? Bom, então aqui nós vamos entrar no versículo 3 do capítulo 7 de Romanos. Diz assim, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aí foi uma ótima comparação, né? De o homem estar morto
em Cristo Jesus para poder dar fruto. E o homem morto também, a mulher, se ela for ser mulher de outro homem, ela está adulterando. Então, como vai sair esses frutos dessa mulher com outro homem? O interessante é essa posição que você falou. Ela é muito interessante quando fala assim. A pessoa, quando fala sobre morto, é porque a pessoa morta ele não tem domínio sobre ele mesmo. Então, Se não tiver alguém que tire ele do lugar, ele vai ficar ali. Então, com Jesus, a Bíblia diz, morrer para o mundo e viver em Cristo Jesus. Quer dizer, se eu tiver Jesus na minha vida e eu obedecer a palavra, então eu vou estar realmente morto para a minha vontade. Agora, se eu domino, eu digo que sou crente, eu estou morto para Jesus, mas ao mesmo tempo, eu levanto a cabeça e vou fazer aquilo que quero, então não morreu para o mundo. É uma pessoa que está vivo nas coisas erradas e enganado, achando que está vivendo em Cristo Jesus. Cristo Jesus. E muitos são os que estão vivendo dessa forma, que por isso não conseguem se adaptar com a palavra da verdade. Quando você fala a verdade hoje, as pessoas se sentem machucadas, se sentem feridos e nem mais quer ouvir. Quer ficar fazendo suas próprias vontades, onde está desagradando a Cristo. O homem ele pode fazer o que ele quiser, mas se ele não buscar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, ele nunca vai ser uma pessoa fiel a Deus. Ele vai estar enganado e enganando outras pessoas. Porque servir a Deus é a gente abrir mão das coisas deste mundo. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Então, se nós não somos daqui, o que tem aqui não pertence a nós. Verdade. Então, o que adianta a gente viver numa coisa desse jeito, enganado? Quer dizer, enganado não, quer dizer, é uma escolha. Eu estou fazendo isso, eu estou enganando as pessoas que estão por perto, mas Deus ninguém se engana. É verdade. E então aqui no versículo 5 diz assim: porque quando estavam na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Aí, que eu acabei de falar agora há pouco. Porque se o caba está morto, ele não tem essa força, esse dever de praticar a mesma abominação que ele praticava. Verdade. Mas se ele está morto e vive a palavra, morto em Cristo Jesus e vive a palavra, então essas coisas não têm efeito na vida dessa pessoa. Aí ele dá Quando o fruto homem para vive Deus. no pecado é porque o pecado nunca saiu dele. Verdade. Tá? O homem que diz, eu aceitei Jesus, mas ele não consegue se conformar com Jesus, é porque ele nunca aceitou Jesus. E tudo que ele faz é frutificando para morrer. Para morrer. É o fruto para morrer. Ou seja, é o pecado. É o caso que nós estamos falando aqui sobre a geração dos filhos hoje. Criança gerando filho. Qual é a expectativa de um pai sem experiência estar gerando filho? Para quê? São os frutos para quê? É o que está falando aqui, o filho do pecado. Tá? Então diz aqui no versículo 6, mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estavam retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que você entendeu com isso agora? Não explica aí para nós. Gostaria que você É explicasse. novidade de espírito, né? Uhum. Agora é um novo espírito, né? Por exemplo, lê aí para nós ver se explica Aqui, ó. esse negócio direito aí. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estavam retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Entendeu agora? De novo, vou explicar. Vou fazer outra pergunta, entendeu? Não, eu quero que você explique. Presta atenção. Viver em novidade. Novidade de quê? De vida. De vida.
Só que é uma vida diferente. Quer dizer, você hoje aceitou Jesus, você já não é mais uma pessoa, a velha pessoa que vivia no pecado, na prática do erro. Nasceu sabe? de novo, né? Você nasceu de novo, então você vive na novidade, Agora tudo ficou novo. isso. Então você vai viver agora em nova vida na pessoa de Jesus. Quer dizer, o que você praticou para trás, né, não vai fazer efeito aonde você chegou aqui agora. Nem aceita. Porque aqui é novidade no Espírito, você nasceu do Espírito, e se você nasceu do Espírito, então você vai continuar Espírito como ele é Agora Espírito. é no Espírito, É né? no Espírito. Carne já era. Quer dizer, não tem a nada carne mais. acabou. É, Quer dizer, não serve. se realmente for convertido, É verdade. porque não é convencido. Porque Verdade. tem o convertido e tem o convencido. O Isso. convencido é aquele que não obedece a palavra. Isso. Sabe? Agora, o que obedece é a pessoa que realmente nasceu de novo. Ou seja, o novo homem, mas na pessoa de Jesus. É verdade. Então é verdade. E então assim é a mesma coisa quando a pessoa casa, porque aí ele muda totalmente a maneira de vida, né? Uhum. Ele agora vai viver em novidade de vida, não mais aquela Ok. vida de solteiro que vivia. Vai Voltando, ter uma nova responsabilidade diferente. voltando aqui na palavra que você falou lá no início, sobre não na novidade de... Vida. Não, embaixo. Mas agora temos sido libertados da lei. O que é? Libertado da lei. Que lei é essa? A lei do pecado. A lei né? do pecado. Continua a leitura para você entender melhor. A lei do pecado. E morrido para aquilo em que estávamos retidos. Quer dizer, Não ele, tinha mais solução. quando ele conheceu a verdade, ele largou aquela lei que ele vivia e agora ele tem livre acesso para dar fruto, trabalhar na palavra, na vida. Na vida com Deus. espiritual, Com né? Deus. Porque aí até então, quando ele nasceu em Cristo Jesus, aí o Espírito Santo se encarregou de recriar e dar uma nova vida no Espírito. Por isso, Agora não vai viver lá na carne, mas é em novidade de vida no Espírito. por isso é que diz assim, Amém? que a letra mata, A letra mata, né? mas o Espírito ele Vivifica. vivifica. Quer dizer, porque o homem, mesmo ele sendo um homem sábio na leitura, mas ele é uma pessoa ignorante na palavra, ele não conhece, ele não obedece, ele não segue. Então, ele é uma pessoa que vive na lei do pecado. Agora, Verdade. aquele homem que ele ouviu a palavra, ele conheceu a fragilidade dele, o erro dele, o caminho que ele está andando, ele arrependeu, deixou esse caminho. Então, ele está vivendo em novidade agora. Agora é uma nova vida. Nova vida. Em Cristo Novidade Jesus. no Espírito de Deus. Quer dizer, ele já não é mais aquela velha criatura, é uma nova criatura. Verdade. Sabe? Mas é como eu digo, quando ele se O velho homem converte, morreu. o velho homem morreu. Quer dizer, ele pode não ter leitura, mas ele vai viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Deus vai orientar, vai ensinar como ele anda, como ele faz. Muitas vezes de maneira simples, a pessoa vai, mas fulano, mas ele está dentro da verdade. Verdade. Sabe? Então, eu já vi pessoas julgar pessoas pela aparência, já vi pessoas julgando outros, às vezes porque acha, fulano não sabe ler, não tem nada de Deus com ele. Eu sei ler, não é assim também não. Depende da busca de cada um que busca Deus. Verdade. A sabedoria de Deus não depende de leitura, Não depende mas de depende leitura. da espiritualidade e a fidelidade com Deus, buscando espiritualidade cada hora mais. Só quero encerrar essa palavra o seguinte. Eu falo de maneira simples porque eu sou simples, né? Como eu falei, nasci na roça, fui criado na roça, eu entendo muito bem essa parte. Quando fala dessas coisas real, eu entendo muito bem porque foi onde eu aprendi, foi na roça, na dureza, lá, tá entendendo? Porque quando a gente aprende na caneta, o caba não sabe o que é passar por dificuldade. Então por isso é que tem essas coisas todas, porque o caba só tem caneta, mas ele não tem um conhecimento mais além, por exemplo, de um trabalho, o que é um trabalho. Às vezes a pessoa se forma, mas nem chega a exercer a função porque não dá conta de... Eu vou contar uma história para mostrar isso aqui. Eu
trabalhando alguns anos atrás, numa firma, não fiz curso, entrei ali como um simples cafezeiro, né? Que eu fiz um café e desse café me levou a ser um cozinheiro, né? Então eu estava no campo cortando umas canas, quando o cabra chegou, o patrão chegou procurando quem que era o cabra que tinha feito o café. Eu entendi que eles iam me mandar embora, que eles estavam mandando gente embora, né? Mas ele tomou o café, e ele disse que o café estava gostoso, ele foi atrás de mim, disse, você fez o café, você vai fazer o almoço. Eu digo, não dou conta não, disse, você fez, você vai fazer o almoço. Aí ele disse, você se vira, agora é você. E amanhã você traz o seu documento para assinar. Então eu fui. Quando chegou lá, meio acanhado na cozinha, muita coisa, era muita gente, era uma usina. E quando chegou ali, eu olhei para tanta coisa, cada panelão que vou dizer, eu digo, isso que vai mais com 2 sacos de arroz na panela dessa, como é que eu vou fazer um temperar um negócio desse? Mas aí tinha um pessoal que já tinha uma base, mais ou menos, e eu não fui besta nesse momento, né? Eu também, do jeito que eu cheguei, simples, entrei na humildade e já chamei eles para me ajudar, bora me ajudar, porque agora só é nós aqui mesmo. E juntou todo mundo ali na união e fizemos um almoço. E trabalhei 7 anos nessa empresa. E quando um dia chegou um cidadão que disse que era formado, fazia todo tipo de comida. Mas aí colocaram ele lá na cozinha, um outro gerente, porque vieram 2 gerentes, que eram de 2 donos, então tinha 2 gerentes. E o gerente não se combinava, brigava um com o outro. Aí botaram o cara para lá, quando o cara chegou lá, foi botar a lei dele. E aí o cara que botou ele lá falou assim, disse, olha, agora você vai obedecer fulano. E tudo bem, não tem dificuldade nenhuma não. Tá? Só que ele aprendeu a letra, ele não tinha como se diz? A prática. E aí ele chegou lá já botando coisa, ele não pediu, não falou com ninguém. Ele falou que a ordem era dele e todo mundo tinha que seguir a ordem dele. Depois, quando chegou a hora do almoço, não tinha um almoço pronto. E aí vieram procurar para mim, por que o almoço estava? Eu digo, não foi. O cabra chegou, botou o caboclo, isso que ele era, agora era quem mandava, e nós estamos obedecendo ele aí para fazer as coisas. Eu sei que isso deu uma confusão e o cabra foi preciso ser mandado embora. 2 dias depois, mandaram embora, ainda tentaram com ele, mas mandaram embora, mas que não deu conta. Então assim, a gente vê que não é só a leitura, tem que haver uma prática daquilo que você faz. Você vai, aprende, mas você tem que também colocar em prática aquilo enquanto você está aprendendo. Sabe? E muitos estão fazendo isso. Está aprendendo, mas não está colocando a vida em prática. Então, a vida com Deus, ela tem que estar em prática, ela tem que estar ajustada com a palavra de Deus. Verdade. Tá? Então, um homem que, ele diz, eu sou crente, mas ele não conhece nada da palavra, ele não coloca a vida dele em prática perante Deus. Então, ele nunca vai chegar lá. Ele vai viver na carne. Como é bom ser obediente, né? Porque serviu, foi bom você aprender. Foi bom. Trabalhar, fazer o café, fazer o almoço, fazer o bolo. Porque hoje, você sabia que hoje eu posso sair tranquila, que quando eu chego você tem feito almoço, tem feito um bolo, pão de queijo. Você faz tudo para mim. Obrigada, Jesus, por esse marido maravilhoso que você me deu. Obrigada, Jesus. Que todas as mulheres conseguissem um marido, um esposo dedicado, ajuda a lavar roupa, limpar a casa, cuidar das crianças, dos netos, que agora não tem criança não, a criança menor é nós mesmo. Mas foi bom, você aprendeu, amém, Jesus, obrigada. Eu quero parabenizar você por essa bênção que você é. Amém, e que Deus abençoe você cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Foi um simples café, eu passei 7 anos empregado e fui promovido a cozinheiro, faço todo tipo de comida, mas não tenho orgulho por isso. Eu tenho orgulho de ter Deus na minha vida, isso é muito bom. Glória a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus, foi muito bom. Aleluia. Quero só agradecer a Deus por esse momento, dedicado às famílias, e que as famílias venham se dedicar e pensar no projeto de Deus, que é uma bênção, foi o primeiro projeto de Deus, o primeiro projeto que nasceu no coração de Deus e é com propósito. Então as famílias vão prestar conta na presença de Deus, vai chegar o dia que nós vamos prestar conta, e é o maior bem que nós temos aqui na terra, as famílias. Então, que Deus abençoe as famílias, em nome de Jesus, e um Feliz Natal mais uma vez, que Deus abençoe
Feliz Natal e próximo ano novo para toda a família, em nome de Jesus. Só quero falar para as pessoas o seguinte, que a pessoa precisa tomar posição daquilo que Deus entregou nas mãos. Principalmente o homem, eu sempre falo isso. Não busque riqueza e nem coloque sua mulher em risco para poder adquirir bens. Eu falo risco porque a mulher chega cansada, às vezes o cabra quer às vezes tem um momento com a mulher, uma conversa, a mulher está cansada, não tem alento para a pessoa, e ali começa um grande problema. Mas eu vejo assim, que o erro, tanto da mulher como o erro dos filhos, cai sobre os pais. Porque o pai está folgando, caminhando no caminho da ilusão, do prazer, da bebida e das amizades erradas que levam à separação e ainda joga a culpa na família ainda. Então eu quero falar para o pai, não faça isso, porque naquele dia, diante de Deus, você vai prestar conta da sua mulher que você falou que amava e dos seus filhos que você pediu a Deus, que Deus colocou na tua mão. O filho, meu amigo, não é seu não. O filho é um presente de Deus para os pais. E os pais têm que cuidar para devolver para Deus. Isso eu estou divertindo você. É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quero pedir aos irmãos que também, que assistissem essa palestra. Eu não vou falar de grandeza, eu vou falar de coisas humildes, porque a humildade, irmão, ela mostra a realidade. Mas quando se fala de coisas grandes, aí já fica mais complicado. Quem não conhece o grande, fica pequeno mesmo. E quem já está lá em cima, procura não se levantar mais, porque o problema é mais sério. Então, cuide da sua família, que é a melhor coisa, o melhor bem, o melhor tesouro que você tem é a família para prestar conta diante de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos. Fico com Deus e a paz do Senhor. Amém. Pai, tem gente perguntando se pode compartilhar os vídeos. Pode. Pode compartilhar, para abençoar outras pessoas, Pode. Pode, porque nós falamos da palavra. A palavra, ela não pode tem... prender, não pode, barrar. sabe? Então, Tem que se expandir. alguém vê e achar que vou compartilhar, pode, fica à vontade. Isso é muito bom, porque a palavra vai chegar muito mais além do que o que nós imaginamos. É verdade. Sabe? Eu gostaria de pedir também aos irmãos que ouvem essa humilde palavra, que também desse a sua opinião, e deixasse o seu gostei. É uma coisa simples, É verdade. mas dê a sua opinião. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.